Livro 2 Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 13 e 14. Então, os seus servos se aproximaram dele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais agora que te diz: lava-te e ficarás purificado. Irmãos, eu estive a meditar nessa palavra por alguns dias, porque você vai ler, reler os textos, e a grosso modo você não vai ver inveja em Naamã. Até porque ele era o general, estava tudo a seu comando. Vou ter inveja para quê se eu... Só que quando ele tirava tudo, ele lembrava que ele tinha um exército que poderia estar nu, que não teria vergonha. Mas ele só poderia ser alguma coisa se estivesse encoberto. Ainda bem que não é assim conosco, né? Nós viemos à igreja, adoramos, exaltamos, alegramos, mas quando tu deita naquela cama diária, aonde só tu e Deus sabe o que está ali, o que de fato é você. Pastor, mas aonde a gente vai encontrar isso em Naamã? Observa o versículo de número 12. Aí você vai começar a achar que ele não estava perfeito. Não são porventuras Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Todas as águas de Israel é inferior à minha. Quando eu tenho inveja, eu não quero que você não tenha nada. É justo. Eu não quero o que é seu. Eu quero ver você sem nada. E quando ele observa e fala: ó, Israel não tem nada melhor do que para nós. Lá no nosso já é perfeito. E aí Deus me perguntava uma coisa interessante: se na sua terra está tudo perfeito, então por que vem Israel? Se para você está tudo perfeito, então por que vem a presença do Senhor? O que me traz a presença de Deus, se já que a minha vida é perfeita? Deus é lindo, irmãos. Ele te fez a semelhança dele, mas dentro de você tem algo que só se alegra se ele tiver. E em terras estranhas, por melhor que sejam as iguarias por aí, não se encontra o que emana dentro deste lugar. Por mais que você se alegra e tenha prazeres por aí, há um prazer singular neste lugar, que só quem conhece a presença de Deus sabe o que é. Pastor, mas por que ele referiu que na sua terra tinha 2 rios melhores, águas melhores? Porque Jordão, para quem não sabe, significa descer. Aquele que desce. E quando eu observava isto, a nossa vida, querido, só funciona quando eu desço a presença dele.
Pastor, mas ele não está acima de tudo. Mas o lugar da bênção está na orla, não está no trono, está na orla dele. É o lugar da bênção, é quando você desce, que você está na posição de receber de Deus. É por isso que muitas vezes nós não encontramos a bênção, porque nós vamos a tantos lugares, segundo os nossos status, mas a bênção está onde você não quer que ela esteja. Pastor, peraí, o Naamã falou onde ele queria que tivesse a bênção. Está no texto. Eu vou chegar lá, ele vai colocar a mão sobre mim, vai passar a mão nas minhas feridas. Eu vou falar para ele aonde eu quero um milagre. Eu sei aonde eu preciso, mas Deus está te dizendo nessa noite, não é conforme tu quer, é como eu quero, é descendo a minha orla que tu vai encontrar o milagre que você precisa. Pastor, mas por que ele não queria adentrar o Jordão? O Jordão não tinha águas claras. A água não era bonita aos olhos. Sabe por que muita gente tem medo da igreja? Por quê, pastor? Porque a igreja tem doutrina. E a doutrina de Jesus é um negócio excelente. O quê, pastor? Ela não muda. Ah, pastor, mas liberou. É porque tu não leu. Quando tu lê, tu vai ver, opa, peraí, esse velho mandamento continua o mesminho. Não mudou nada. E a maneira de eu alcançar a bênção também não mudou. A maneira de eu encontrar aquilo que eu peço ao Senhor ainda não mudou. Mas alguns não vêm aqui, por quê? Porque tem doutrina. Tem que ser diferente. Tem que ter humildade. Tem que ter coração limpo. E aí, queridos, o Jordão às vezes não serve. Porque aos meus olhos, quando eu estou no mundo, este lugar tem regras. E o ser humano não gosta disso. Princípios nos incomodam. Quando nós observamos princípios, eles nos incomodam. Por que incomoda, pastor? Porque todas as vezes que eu saio do princípio, eu sou enquadrado na lei. E isso nos incomoda. Naamã vai dar uma receita ao profeta, como ele queria receber a bênção. Quantas vezes você já deu a receita para Deus? Inúmeras vezes, pastor. Eu já dei a receita para Deus. Senhor, tu sabe o que eu quero. Nós viemos à igreja, sempre que nós viemos à igreja, nós temos algo para mudar na vida de alguém. A nossa está ótima. Sempre que você vem, é a sogra, é o tio, é o filho, é a esposa. Alguém tem que mudar, pastor, e eu. Não, eu estou adorando, eu não preciso mudar. A minha posição está corretíssima, eu estou na presença de Deus. Naamã estava na presença do profeta, e o profeta nem sequer o recebeu. Ele agora vai mostrar que ele não tinha alguns atributos para receber a bênção. E quais são eles, pastor? Humildade zero, eu não tenho. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero descer para buscar. Eu só quero ser abençoado na posição que eu estou. Descer jamais. Só que para ele receber a bênção, ele tinha que descer. E como o tema é inveja, a inveja, além de eu querer que você não tenha nada, eu jamais quero descer da posição que eu estou. Porque se eu descer da posição que eu estou, logo ela será ocupada por alguém. Ela sendo ocupada por alguém, logo a inveja está instaurada, porque eu quero voltar para aquela posição que antes era minha. Logo ele estava apreensivo, porque a hora que eu me despir, essas pessoas vão perceber que eu não sou aquele que comanda nada. Eu sou diferente daquele que comanda.
Eu não tenho as qualidades que expresso pela boca. Eu não tenho as qualidades que eles acham. As minhas qualidades são inferiores aos que os meus comandados pensam. Então agora ele tem que descer. Deus está dizendo que a bênção desça. Que a bênção mostre a tua vergonha. Pastor, mas aí depois como é que eu faço para recuperar o que eu tinha antes? E o prestígio? Não posso perder o que eu já ganhei até aqui. A apreensividade humana, irmão, é sair da posição aonde você já conquistou. Pastor, e o que Deus quer é que às vezes nós descemos dela, porque nem sempre é Deus que te levou. Não, pastor, eu tenho certeza que foi. Quando ele vence a guerra, você vai ler o texto, ele já era. Deus só aguçou o que ele já tinha. Já estava na mão dele. Ele já comandava o exército. Por meio das mãos dele, o Senhor lhe deu a vitória à Síria. E ele agora, além de já ter a posição, ele agora vira o centro das atenções. Mas quando ele voltava para casa, tinha na casa dele quem, pastor? De fato, na casa dele, sim, tinha profeta. Ou quem viu um profeta de verdade. Ou, na verdade, um evangelista. Aquele que fala das maravilhas do Senhor. Pastor, e evangelista hoje mudou? Fica a cargo de você imaginar aí. Mas ela, pastor, por que ela foi evangelista? Porque quem lavava as roupas íntimas dele, ela. Eu não sei que parte de intimidade você tem lavado aí, que tem te deixado incomodado. E nos deixa, não deixa? O Brasil está incomodadíssimo. E quem lava? Nós. A igreja do Senhor. Infelizmente, isso tem incomodado. E quando incomoda, pastor, só tem um jeito. Aquela menina nos dá uma estratégia extraordinária. Ela começa a falar em quem estava a posição de ouvir. A esposa dele começa a escutar aquela menina. E ela está dizendo, olha, na minha terra pode não ser a melhor. Mas na minha terra tem profeta. Na minha terra tem alguém que, se o meu Senhor for lá, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer na vida dele, porque na minha terra tem profeta. E aquela menina começa a fazer o trabalho que a igreja hoje está fazendo e precisa aguçar. O quê? Levar ao mundo a palavra que vai trazer uma salvação, não para o mundo inteiro, mas pelo menos por almas. E nós precisamos incomodar todos lá fora com o evangelismo. O mundo tem melhoras? Tem não. Mas nós temos profetas na casa do Senhor. A Bíblia diz que alguma coisa ia seguir-nos. E o efeito que a palavra está produzindo é quando há no nosso meio milagres. É quando há no nosso meio restauração de vidas. É quando há no nosso meio salvação. E isto é sinal que a palavra que você está pregando lá no teu serviço está sendo avaliada nos céus. E Deus está determinando a resposta através do seu trabalho evangelístico. A esposa de Naamã agora vai fazer um trabalho difícil. Por quê, pastor? Porque naquele tempo a palavra da mulher valia muito pouco, ou quase nada. Mas ela vai falar para ele, olha, essa vergonha sua pode ser transformada. Essa sua vida pode ser mudada. A menina que você trouxe de Israel,
Ela estava a testificar a mim. A Bíblia não diz, mas eu que penso, porque para convencer aquela mulher a levar uma palavra a seu marido, tinha que ter coisas extraordinárias que aquela menina passou. Não era somente dizer, não, lá tem um profeta. Não, não era isto. Ela testificou de algo que ela viu. É o que você tem que fazer lá fora. Deus muda a tua vida aqui dentro. Deus sara teus filhos. Deus limpa teu esposo. Para você contar ao mundo lá fora que há um Deus preocupado com o bem-estar da sua vida. Aquela menina então vai testificar das coisas que ela viu. Para convencer aquela mulher a levar o seu marido uma palavra que lhe chamasse a atenção. E como está relatado no texto, ela consegue. O seu trabalho evangelístico funciona. E então Naamã vai começar a entender que ele precisa caminhar ao encontro da sua bênção. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos sofrendo, as coisas estão indo mal, o negócio não está bom, a saúde não está legal, mas nós conformamos. E aí nós ainda falamos uma expressão linda, meu Deus é o dono da bênção. De fato Ele é. Mas quem precisa ser o dono dela é tu, porque enquanto está na mão dele, tu está sofrendo. Enquanto está na mão do Senhor, você não está degustando do que era para estar degustando. Naamã agora vai descobrir que ele tem que ir ao encontro da sua bênção. E então ele vai caminhar ao encontro da sua bênção. E é interessante que quando ele chega às portas da bênção, ele queria desistir dela. Por quê, pastor? Pela posição que ele exercia. Detalhe, você nunca vai receber a sua bênção na posição que está. Nunca. Ou eu desço, ou eu desço. Já observou que as coisas caminham para a gente descer? Não, pastor. Você fala assim, não, dinheiro esse mês dá. Não, vou precisar. E quando é fé o negócio não dá. E qual que vai primeiro? Se eu botar o do Senhor, dá certo. E aí o negócio vai só complicando. Por quê, pastor? Porque se 90 não resolve, irmão, 10 não vai resolver, não. E às vezes nós fazemos isso. E Deus, Ele se emociona em ver isso. Por quê? Ele não precisa do nosso dinheiro. Não. Acha que o Banco Celeste está em falência igual os da terra? Não, querido, o Banco da terra, o Banco do céu está a todo vapor. Não precisa do nosso dinheiro. Pastor, mas para que esse 10? Esse 10 é só para te incomodar. Só para te incomodar. E como ele incomoda, irmão? Incomoda, ele te incomoda o mês todo. E às vezes, quando você começa a comer ele na mente, o negócio já começa aqueles problemas sérios, né? Aqueles calafrios. Você vem até com ele no bolso para a igreja e ele volta. E é aquela luta diária que a gente tem. E isso não é só eu, tem mais gente nesse nível. Pastor, mas todo mês, irmão. Até tu ser abençoado e isso não te causar mais mal. E o interessante é que Deus gosta de nós nus. Porque Ele não te vê com essa roupagem que tu veste para vir para a igreja. Não, Ele não te conhece com essa. Ele te conhece lá no seu lar, lá no seu culto. É lá que Ele vai receber o culto dele, não é aqui. Aqui nós está bom, irmão. Se tiver um profeta na igreja, então você chega na porta da igreja e fala, Jesus, todos os pecados são limpos agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor perdoa. E eu vou entrar aqui perdoado. Nós entramos lindo, irmão. Se for no dia da ceia, então, a reflexão de meia hora antes dela é um negócio extraordinário. Nós queremos estar na presença de Deus limpos, achando que Ele vem receber o culto aqui. Não, aqui tu adora, Ele vai receber lá, a hora que tu chega. A hora que tu fala, agora é o meu descanso, Ele fala, não, agora é meu momento de receber a tua adoração. Eu sei que tem
tem pessoas estudiosas aqui, sabe que um dos maiores altares é um lugar chamado cama, lá onde tu deita. Por que pastor? Porque lá tu não esconde nada, querido. E Deus não pode ser enganado. É por isso que Ele vai lá. É lá que Ele trata as suas emoções, todas elas. É lá que Ele confronta todo o seu ser. Talvez aqui na igreja ninguém sabe que a gente tem inveja, orgulho, esses negócios, ninguém vê. Às vezes a gente até vem assim, mal vestido, para alguém olhar e falar, poxa, mas muito humilde esse irmão. Né? Pensa, exemplo de humildade, ó. Fineza pura. Vai lá. Lá onde ele deita. Lá onde ele dorme. Passeia lá. E aí alguns de nós, irmãos, acorda a pegar para alguns desses, e a gente pergunta, gente, um camarada humilde daquele, por que sofre? Por que pena? Será que o pastor não vê isso? O pastor devia visitar ele, está vendo que ele está penando, irmão, e como o pastor sabe? E Deus pega. Por quê? Porque Deus conhece lá. É por isso que essa palavra, às vezes a gente espera algo de pessoas que conhecem muito dela, porque tem e como tem. Mas às vezes Deus revela umas coisas tão gostosas para alguém que entende pouco, ou que lê pouco, ou que estuda pouco, que a gente fica sentado e vai, como é que pode, Deus? Eu já li esse versículo 300 vezes, já fiz exegese, homilética e tantas coisas nesse negócio e não vejo. Ele revela o que está escondido a quem Ele quer. Essa palavra ainda é dele. Ainda funciona assim. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso estudar? Não vai interpretar, vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que está no meu coração, o meu egoísmo, as minhas emoções, às vezes atrapalha eu ver o que está contido na palavra para mudar a minha vida. E por que estrava, pastor? Porque eu acho, porque eu li, porque eu estou correto, e isso atrapalha a gente. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, aos irmãos, eu falo, irmãos, você vem à igreja, enche, e na hora que chegar lá no altar da tua casa, tu esvazia, nunca vem para a igreja cheio. Porque se tu vir para a igreja cheio, não funciona. Por quê, pastor? Tu não recebe a palavra, tu não recebe a exortação e muito menos a bênção. Por quê? Porque tu vem na igreja, senta aí e começa a julgar. Esse hino não foi legal, essa palavra hoje, se fosse o fulano de tal, tinha arrebentado, mas com esse aí não foi legal. E aquele cantor que cantou, mas se fosse aquele outro que eu gosto, teria funcionado, eu teria ficado feliz, teria ido, voltado para minha casa feliz. E Deus está dizendo, tu foi cheio, deveria ter ido vazio. Por quê, pastor? Porque quando nós estamos vazios, nós comemos qualquer coisa, né? Agora é importante que a igreja, bem ensinada, quando ela está com fome, ela come só aquilo que ela gosta, ou só aquilo que o Espírito Santo está dizendo, ó, isso é bom, pode degustar que é bom. E isto, irmão, faz o quê? Você, um crente saudável, um crente racional. Paulo está dizendo, olha, nunca venha prestar um culto a mim, de qualquer forma, que seja de uma maneira racional. Porque quando eu raciocino, de mim eu vou extrair o melhor para dar ao Senhor. E resumindo a nossa palavra nessa noite, Naamã jamais queria descer. Jamais. Descer para quê? Pastor, mas a gente vê só isso, só em Naamã? Não. João Batista batiza todo mundo, vai para a cadeia, lá na cadeia ele descobre que Jesus está fazendo um reboliço,
e o negócio está melhor do que quando ele fez, ele falou, não, peraí, está errado. Vai lá descobrir se aquele que eu vi lá era ele mesmo. Os discípulos vão, e quando ele volta, traz um relato, e um relato que ele não gostou. Peraí, pastor, mas ele gostou, vírgula. Como é que está lá? Não, o negócio lá cego, está vendo agora. Uns mudos que estavam lá começaram a falar. Tinha uns aleijados lá e o negócio começou a dar certo. Eles começaram a andar. E quando subiu aquilo no coração dele, aí ele sarou. Ele falou o quê? Tomara que ele cresça e que eu diminua. Pastor, então quer dizer que eu tenho que diminuir? Não, para nós Jesus deixou um negocinho melhor do que isso. Paulo vai dizer algo extraordinário, dizendo assim, olha, com Cristo tu foi sepultado. E aí eu te pergunto, morto tem orgulho? Morto tem inveja? Morto tem dissensão? Morto faz calúnia? É por isso que nós, a igreja do Senhor, morreu com ele. Morto nem não deve. Toda condenação foi paga. Não devemos mais nada. Com ele também ressuscitamos. É por isso que Deus gosta de ir lá na tua casa receber o culto. Por quê, pastor? Porque lá ele vai receber o culto da tua alma, porque o velho homem já morreu e ele agora lida com a tua alma que está tratada, que está limpa, que está fiel. Pastor, não estou assim, mas pode transformar nisso, querido. Pode fazer igual Naamã, não estou afim de pular no Jordão, mas alguém fala, ô papai, é o seguinte, se te pedisse uma coisa difícil, me pedisse uma coisa difícil, era bom. Eu não precisaria sair do meu status. Não. Se pedisse essa carroça de ouro, eu estava prontinho para dar. Eu já trouxe para isso. Se me pedisse alguma coisa grandiosa, logo eu pagaria a minha bênção. Mas como ele não pediu nada, ele só pediu que eu desse o que eu não queria, o que é? Descer. Ele só te pediu para descer. E o que nós queremos, irmão? Dar coisa grande. Oferta grande. Que promova o nosso ego. Ah, não, pastor, não é? Jesus estava do lado do gasofilácio. O pessoal olhava Jesus e falava, opa, se não cheque aqui, vou fazer questão de mostrar esse negócio para ele. Vai depositar. E os discípulos? Os discípulos estavam ali em volta, né? Discípulo é um negócio extraordinário. Está sempre do lado do pastor observando. O pastor, quando pisa fora da linha, fala, esse pastor não está legal. Jesus está ali observando. De repente vem uma viúvazinha, moedinha, única que tinha, coloca no gasofilácio, e Jesus, que não tinha falado nada até aquela hora, resolve falar. Essa aí caprichou. Pensa numa oferta grande. Os discípulos devem ter pensado, está doido. Não deve saber contar mais. Esqueceu o jeito de matemática. Meu Jesus aprendeu tanta coisa, esqueceu de aprender o valor da moeda. Que essa aí vale muita coisa. Querida, era tudo que ela tinha. Você já deu seu tudo para Deus alguma vez? Você já deu seu tempo inteirinho para Ele? Porque Ele gosta de tempo, irmão. Não, pastor, achei que Ele gostava daquele salário meu. Não, né? O que Ele gosta mesmo é do seu tempo. Tu levantar de manhã e falar assim, hoje é de Deus. Pastor, e quando é de Deus, o que eu faço? O que Ele manda. A Bíblia diz que a oferta de sacrifício é Ele quem pede. E a voluntária, pastor, tu dá o que quer. Mas a de sacrifício é Ele que pede. E o que Ele pede, pastor? Algo simples. Coisa simples. Quanto vale uma alma? Mais do que o mundo inteiro, né? É o que Ele pede. Fala, traga para mim uma alma. Levanta de manhã, faça igual a menina que convenceu a esposa de Naamã. Convence alguém para Cristo.
Pastor, como eu vou convencer essas pessoas? Não sei, faça essa oferta de sacrifício para Deus e tu vai ver que aquilo que tu tem vindo buscar tantas vezes aqui vai ser lhe dado, porque Deus agrada de quem trabalha para Ele. E esse ide é da igreja. Quando Naamã desce, resolve descer, ouve os teus liderados, e ele desce. Eu imagino ele dentro do rio e tu de fora. Só um exemplo. Já viu quando o pastor fala assim, irmão, todos de pé, só os que vai participar da ceia. Tu nem olha para trás, né? Para ver quem ficou sentado? Não, imagina, pastor. Aquela cunhada minha que estava dando uns pegas todo dia, não, nem olhei não. Imagina, pastor, estou lá ligado no trono. Ele está se despindo e os liderados estão do lado, falando, o que tem aí? Que ninguém nunca tinha visto. Só sabia que ele tinha ido lá buscar uma bênção, mas o que tinha, ninguém sabia. Alguns metros de faixa encobria ele, para não perder o peso, a postura do terno. Mas quando ele começa a desenrolar aquilo, os camaradas estão de lado, falam, rapaz, nós vamos ver o que está acontecendo aqui. E ali o que estava trazendo para ele? O medo. Vou despir tudo. O que vão falar na minha terra? Mas quem quer buscar a bênção de Deus, irmãos, não liga para o que os outros pensam. Ele está pronto a ser o melhor que ele puder. Naamã, quando ele desce lá, ele já estava resolvido, porque ele fez tudo para não descer. Eu e você fazemos tudo para não descer. É não, pastor, nós damos oferta, nós fazemos campanha de 7, de 14, subimos um monte, tudo para não descer, coisa simples. Deus só quer te ouvir e falar, não dá mais, não consigo sozinho, vou descer, vou confessar o que está escondido. E quando tu faz isso, aí você lembra, nossa, a benção poderia ter sido tão simples, né? Se Naamã soubesse que queria fazer aquilo, sabe o que ele tinha feito? Deixado o comitiva em casa, não tinha levado nem ouro, saía no cavalo de madrugada, ia lá, encontrava com o profeta, ou no caminho, ia lá sozinho, se limpava e era fácil, mas ele sabia, então ele se encheu de pompas. Não é da maneira que tu pensa, é da maneira que Deus te revela. Só que às vezes Deus nos revela algo tão difícil que a gente fala assim, deixa eu convidar mais alguns para me ajudar, né? E aí às vezes é justamente o que Deus quer. Que você tenha testemunhas. E quem tem testemunhas é maravilhoso, né? Você nunca fica apreensivo. Toda vez que Naamã entrava, eu já olhava para aquela galera que foi com ele, não fale. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. E que sejamos cada dia mais nus na presença de Deus. Não adianta esconder nada dele. Então, quando você vir, vem vazio e volta cheio.